Em sua função de embaixadora da Coreia do Sul na ONU, Seo Man-ju é uma diplomata de renome internacional. Seu marido, Jang Joo-nik, é membro do parlamento e tem a intenção de concorrer à presidência. Para apoiar a carreira política dele, Seo Man-ju pediu demissão e retornou à Coreia. Como forma de gratidão, Jang Joo-nik a presenteou com um precioso colar em formato de cruz. Jang Joo-nik acompanhou a esposa à missa na igreja. Do lado de fora, uma grande multidão de manifestantes se reuniu, opondo-se à política de reunificação pacífica com a Coreia do Norte defendida por Jang Joo-nik, pois acreditavam que ela minaria os alicerces da Coreia do Sul. Seo Man-ju caminhou calmamente com seu marido para dentro da igreja. Um homem, de um ponto mais elevado, gravava, focando secretamente sua câmera nela. Seo Man-ju se virou como se sentisse a presença dele. Quando a missa começou sob a orientação do padre, um homem em uniforme militar de repente deu um passo à frente, sacou a arma e atirou em Jang Joo-nik. Ao som do disparo, Seo Man-ju se apressou em sair do seu lugar, usando seu próprio corpo para proteger o marido. No momento exato, o homem que gravava desceu apressadamente e inesperadamente arrasta para cima o agressor com um tiro. No entanto, o agressor havia se preparado e engoliu veneno para cometer suicídio. Jang Joo-nik foi levado para o hospital, mas não resistiu à perda excessiva de sangue. Seo Man-ju ficou devastada, pois amava profundamente seu marido e nunca imaginou esse desfecho. A morte de Jang Joo-nik não apenas intensificou a turbulência no partido, mas também mergulhou sua viúva em disputas familiares. A família Jang é proprietária da maior empresa de transporte e logística da Coreia do Sul. Anos atrás, a avó havia transferido todos os bens da família para Jang Joo-nik, seu neto mais velho. Agora sem filhos, Seo Man-ju, como a viúva, tem o direito legal de herdar todas as propriedades do marido. A avó e a sogra se ressentem de ver o negócio da família ser assumido por uma pessoa de fora. Um advogado então leu o testamento de Jang Joo-nik sobre a distribuição de seus bens. De acordo com o testamento, Jang Joo-nik deixou dezenas de bilhões de wones em dinheiro e imóveis inteiramente para sua esposa. A sogra exigiu uma explicação, enquanto a avó humilhou abertamente a viúva, alegando que a nora sem histórico familiar nunca foi digna da família. Como uma mulher que havia viajado pelo mundo, Seo Man-ju não era uma presa fácil. Ela encarou diretamente a avó e a sogra, declarando que, embora não tivesse nascido em berço de ouro, era uma filha criada com amor por sua mãe, que lhe ensinou a nunca ter vergonha de suas origens. Irredutíveis, as mulheres mais velhas entraram com um processo para confiscar a herança. Além delas, o cunhado de Seo Man-ju, o irmão mais novo de Jang Joo-nik, nutria suas próprias ambições. Como promotor, ele pretendia assumir o lugar do irmão e concorrer à presidência, instando em particular Seo Man-ju a doar a herança para sua campanha. Ela se recusou, desafiando-o e as mais velhas a confrontá-la. A investigação sobre a morte de Jang Joo-nik revelou que o atirador, o sargento Kim, pertencia ao Comando de Guerra Especial. Em sua casa, havia inúmeras fotos e documentos relacionados a Jang Joo-nik, o que sugeria que ele era um extremista contrário à reunificação. O homem que arrasta para cima o assassino, apelidado de Baek Sang, era de nacionalidade desconhecida e desapareceu após o incidente. Naquela noite, Baek Sang recebeu uma ligação. Um cliente solicitou sua proteção para Seo Man-ju, que estaria em grave perigo. A partir de então, ele a observou secretamente, notando que, apesar de sua dor, ela escondia suas emoções, permanecendo absorta no trabalho como se a adversidade nunca a tivesse atingido. Durante seu tempo como mercenário no Oriente Médio, Baek Sang já havia notado Seo Man-ju a destacada embaixadora da ONU. Diferente de outros diplomatas, seus discursos apaixonados e sinceros sobre a Península Coreana o tocaram profundamente. Por meio do padre da igreja, Baek Sang devolveu o colar que Seo Man-ju havia deixado cair na igreja naquele dia. Ele o havia consertado cuidadosamente na igreja na noite anterior. Durante a conversa, Baek Sang percebeu que Seo Man-ju estava sendo seguida. Ele rapidamente eliminou o rastreador e a levou para uma montanha isolada sob o manto da noite. Na floresta, Seo Man-ju questionou diretamente se Baek Sang havia ouvido as últimas palavras do sargento Kim antes de seu suicídio. Baek Sang ouviu claramente. Kim disse: "Eu arrasta para cima o espião." Isso deixou Seo Man-ju perplexa. Se Kim não estava louco, isso significava que seu marido poderia ter sido um espião. Baek Sang mostrou a ela o vídeo que havia feito naquele dia. Nele, antes da morte, Kim havia colocado algo dentro da igreja, uma bíblia com um cartão de visita em branco contendo um número de telefone. Baek Sang tentou ligar para o número, mas estava desconectado.
Pouco depois, um grupo de homens revistou uma cabine telefônica pública, tentando rastrear quem fez a ligação. A partir disso, Baek Sanyo e Seo Man-ju concluíram que o dono do número deveria ser um oficial de alto escalão. Baek Sanyo também compartilhou imagens de segurança de fora da igreja. Elas mostravam que, antes da morte, Kim havia se encontrado com uma figura misteriosa em um carro. Ninguém menos que o cunhado de Seo Man-ju. Munida dessas pistas, Seo Man-ju se reuniu com os assessores de seu marido. Recentemente, ela notou que seus números haviam crescido significativamente, como se algo tivesse deixado seu marido desconfortável. O principal assessor revelou que, um mês antes, Jang Jun-ik havia recebido misteriosas ligações privadas. No dia anterior ao retorno de sua esposa, ele parecia excepcionalmente agitado, exigindo pessoal de segurança adicional. Ele alegou que um esquilo o estava seguindo. Seo Man-ju se lembrou que seu marido uma vez desenhou um esquilo, explicando que seu irmão mais novo havia sido mordido por um quando criança. Daí o apelido esquilo. Agora, ficou claro que quem estava rastreando Jang Jun-ik era de fato seu irmão mais novo. A assistente de Seo Man-ju ligou, informando que a família do sargento Kim estava se mudando às pressas, aparentemente com ajuda externa. Isso apenas reforçou a convicção de Seo Man-ju de que havia um mentor por trás da morte de seu marido. A assistente seguiu a família de Kim até o aeroporto, suspeitando que estavam fugindo do país. No entanto, enquanto se concentrava na observação, a assistente foi inadvertidamente vista. Logo depois, o cunhado ligou, revelando que a assistente estava sob sua custódia e usando isso como vantagem para exigir um encontro com Seo Man-ju. Durante a reunião, Seo Man-ju confrontou diretamente o cunhado sobre por que ele estava rastreando Jang Jun-ik. Sem se desculpar, ele declarou que Jang Jun-ik era um espião e que sua vigilância era apenas uma tentativa de proteger o irmão de ser exposto. Se o público e a comunidade internacional descobrissem que um candidato presidencial era um espião, isso desencadearia uma instabilidade maciça. Ele também mencionou Baek Sanyo, revelando que ele era o principal mercenário da América empregado por um contratado militar dos Estados Unidos. Ele insinuou que a presença de Baek Sanyo na igreja fazia parte de uma missão americana para monitorar Jang Jun-ik, uma ameaça às relações entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul em seus olhos. Seo Man-ju desconsiderou essas afirmações. Ela conhecia a bondade de seu marido e a ambição de seu cunhado de usurpar sua posição. Ela suspeitava que a alegação de ser um espião era fabricada. Não querendo discutir mais, o cunhado, usando a assistente como vantagem, exigiu que Seo Man-ju deixasse a Coreia do Sul em 24 horas. Para ele, sua cunhada politicamente astuta era um obstáculo às suas aspirações presidenciais. Após garantir a segurança da assistente, Seo Man-ju ganhou tempo, concordando temporariamente com sua exigência. Mas, em particular, Seo Man-ju foi à igreja para se encontrar com o padre que celebrava a missa apenas para encontrá-lo morto. Dentro do quarto do padre, ela encontrou Baek Sanyo novamente. Ele protegeu Seo Man-ju, pois o assassino ainda estava presente. Uma luta de vida ou morte se seguiu entre Baek Sanyo e o arrasta para cima. Quando questionado, o arrasta para cima apenas disse a baleia no mar profundo antes de escapar no caos. Baek Sanyo abriu um compartimento escondido no quarto e levou Seo Man-ju para o túnel subterrâneo secreto da igreja. Lá ela questionou diretamente sua identidade. Ele simplesmente afirmou que seu contrato com o contratado militar dos Estados Unidos havia terminado. Além disso, ele lhe entregou a Bíblia que o padre havia dado a ela, dentro da qual havia outro cartão de visita em branco apenas com um número de telefone. Parecia que o padre poderia estar conectado ao mentor por trás da morte. Baek Sanyo já havia deduzido que o padre havia sido envenenado. No túnel, Baek Sanyo recuperou uma carta secreta e uma imagem de satélite do vinho que o padre havia deixado para ele. A carta era endereçada a Jang Jun-ik e enviada pelo subsecretário de Estado assistente dos Estados Unidos, Anderson. Depois de lê-la, Baek Sanyo e Seo Man-ju finalmente entenderam a verdade. A imagem de satélite capturou um submarino nuclear da Coreia do Norte. Diante dessa flagrante ameaça nuclear, os Estados Unidos imediatamente implantaram uma estratégia, planejando lançar um ataque de precisão proporcional para destruir todas as armas nucleares da Coreia do Norte. Anderson ficou alarmado com esse plano. Se as tensões aumentassem, toda a Península Coreana e o leste da Ásia seriam arrastados para uma guerra sem fim. Como coreano-americano, Anderson estava determinado a evitar a crise iminente. Ele escreveu para seu ex-colega de classe Jang Jun-ik pedindo ajuda. Seo Man-ju e Baek Sanyo tinham certeza de que Jang Jun-ik e o padre haviam planejado anunciar durante a missa que a Península Coreana estava à beira da guerra. Antes de se separarem no dia seguinte, Baek Sanyo deu a Seo Man-ju o medalhão de santo que o padre havia dado a ele, na esperança de que a protegesse. Para cumprir os desejos de seu marido, Seo Man-ju decidiu procurar a ajuda do presidente. No entanto, depois de ler a carta de Anderson para Jang Jun-ik, o presidente a destruiu imediatamente. Na verdade, após a morte de Jang Jun-ik, o presidente já havia descoberto a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Para evitar a guerra iminente, ele planejou usar manobras políticas para encobrir a verdade da morte de Jang Jun-ik e fortaleceu a aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. O
presidente avisou a Silmanju que o que estava por vir era guerra, não diplomacia, e a pediu para ficar fora disso. Silmanju não podia aceitar a decisão enganosa do presidente de esconder a verdade. Naquele momento, uma escolha diferente começou a se enraizar em seu coração. No mesmo dia, ela perguntou à sogra por que ela havia consentido em seu casamento com Jang Junik se ela desaprovava seu histórico. A sogra admitiu que era porque Silmanju possuía uma qualidade rara, a capacidade de fazer as pessoas confiarem nela incondicionalmente. Compreendendo a perspectiva de sua sogra, Silmanju fez uma proposta ousada e incomum. Ela continuaria o caminho inacabado de seu marido e concorreria à presidência. Se sua sogra a apoiasse totalmente, ela transferiria toda a herança de seu marido para ela ao se tornar candidata. A sogra concordou sem hesitação. Aos seus olhos, seu filho mais novo, o promotor, não era confiável, e alguém tinha que dar continuidade ao legado de seu filho mais velho. Depois de chegarem a um acordo, Silmanju pediu à sogra para entrar em contato com seu cunhado. Ela exigiu que o irmão mais novo devolvesse sua assistente ilesa e que ele se retirasse da eleição e deixasse o país em 24 horas. Para evitar a guerra, Silmanju estava disposta a arriscar tudo. Enquanto isso, no rio Yalu, Baek Sanyo, que originalmente planejava ir para a Coreia do Norte, não conseguia deixar de se preocupar com Silmanju. Ele decidiu ficar ao lado dela e enfrentar essa crise de frente. Para garantir sua posição como candidata presidencial, Silmanju começou preparativos meticulosos. Ela primeiro visitou um historiador e mentor de seu falecido marido, esperando obter seu apoio na análise das decisões estratégicas da Coreia do Norte. O professor avisou a Silmanju que a guerra na península era inevitável e que se ela buscasse a presidência, seria arrastada pelas marés da história. Sem se abalar, Silmanju permaneceu resoluta. Ela prometeu mudar o curso da história se o professor a ajudasse. Silmanju reconheceu o poder da mídia em moldar a opinião pública. Uma foto tirada por uma agência de notícias americana, mostrando-a protegendo seu marido durante a morte, tornou-se um poderoso símbolo de sua força, impulsionando sua campanha. Em seguida, ela confrontou seu cunhado com evidências em vídeo de sua infidelidade e maus tratos à esposa. Sem outras opções, ele concordou relutantemente em deixar a Coreia do Sul. A sogra também desempenhou um papel crucial. Ela se encontrou com o presidente do partido político de Silmanju, ameaçando expor sua filha ilegítima, a menos que ele endossasse Silmanju como candidata. O presidente não teve escolha, a não ser concordar, e apoiou publicamente sua campanha. Por meio de seus esforços combinados, a popularidade de Silmanju disparou e ela se tornou a principal candidata em seu partido. No domingo, Silmanju anunciaria oficialmente sua candidatura na Praça Gwanghwamun. Sua sogra, entendendo profundamente o sentimento público, sabia que, aos olhos do povo, Silmanju, que havia protegido seu marido do disparo de uma arma, seria vista como Joana d'Arc. Para ajudar sua nora a manter essa imagem, ela havia contratado especialistas para preparar o discurso de Silmanju para a ocasião. Enquanto isso, Baek Sanyo renovou seu contrato com o contratado militar dos Estados Unidos e obteve armas. No entanto, enquanto as montava, ele se viu assistindo a um vídeo do discurso de Silmanju como embaixadora da Coreia do Sul na ONU. Para ele, ela brilhava demais naquela filmagem. Quando o presidente soube da decisão de Silmanju de concorrer, ele a ligou, seu tom carregado de desaprovação. Ele viu sua atitude como um desafio direto, mas Silmanju se recusou a recuar. Ela acreditava que o plano do presidente de apaziguar os Estados Unidos e resolver a crise por meio de manobras políticas falharia. Ela pretendia expor a verdade, convencida de que a diplomacia sem a verdade estava fadada ao colapso. No dia do anúncio de sua campanha, Silmanju se mostrou equilibrada e confiante. Com sua equipe, ela viajou do Parque Memorial de Gwangju para o Cemitério Nacional de Daejeon, lançando uma grande campanha de publicidade transmitida ao vivo em toda a mídia. A parada final foi Gwanghwamun, em Seul, mas enquanto isso se desenrolava, Baek Sanyo recebeu a notícia de que um especialista em bombas havia chegado à Coreia do Sul, confirmando o relatório. Ele se encontrou urgentemente com os assessores de Silmanju, avisando que ela não deveria embarcar no trem para Seul. Infelizmente, era tarde demais. Ela já havia embarcado. Ao telefone, a voz de Baek Sanyo ficou séria. "Não se levante, há uma bomba debaixo do seu assento." Diante desse perigo, Silmanju não teve escolha a não ser interromper a transmissão ao vivo. Desesperado para salvá-la, Baek Sanyo correu em direção ao trem, finalmente se reunindo com ela na próxima estação. Dentro do vagão do trem, Baek Sanyo perfurou o assento de Silmanju. De fato, uma bomba-relógio estava escondida debaixo dele. A equipe antibombas ainda não havia chegado e faltavam apenas 6 minutos para a detonação. Enquanto instruía Silmanju a regular a respiração, Baek Sanyo desmontava freneticamente o dispositivo. Depois de cortar um dos fios da bomba, ele segurou delicadamente a mão de Silmanju, pressionou-a perto de seu corpo e trocou de assento com ela, colocando-se diretamente sobre a bomba para garantir sua segurança. Quando Silmanju saiu ilesa, Baek Sanyo prendeu a respiração e pulou de seu assento assim que a explosão ocorreu. O assento foi quase destruído.
A ansiedade de Seo Man-ju aumentou até que ela confirmou que Baek Sang-woo estava ferido, mas vivo, e só então sua tensão diminuiu. Após a explosão, seus assessores a pediram para adiar sua agenda, mas Seo Man-ju se recusou a descansar e insistiu em seguir para Seul conforme o planejado para anunciar sua candidatura. Ao chegar, ela subiu ao palco político em meio aos aplausos do público. Para a surpresa de sua sogra, ela abandonou o discurso pré-escrito e, em vez disso, falou com o coração, compartilhando suas experiências genuínas e convicções com a multidão. Ela prometeu liderar o povo além da divisão em direção à unidade e à esperança. Seu discurso apaixonado provocou aplausos prolongados. Até mesmo o presidente do partido, antes hesitante, se levantou para aplaudir. De longe, Baek Sang-woo observava Seo Man-ju, seus olhos cheios de afeto oculto. Mais tarde, na delegacia de polícia para ajudar na investigação do atentado, o olhar de Seo Man-ju se demorou em Baek Sang-woo. Quando seus olhos se encontraram, ela inconscientemente apertou o colar presenteado por seu falecido marido. Naquela noite, Seo Man-ju ficou acordada e visitou a igreja usando não apenas a cruz de seu marido, mas também o medalhão de santo de Baek Sang-woo. Ele a seguiu até lá. Quando ela questionou por que ele continuava a aparecer sempre que ela estava em perigo, Baek Sang-woo revelou que, desde a morte de seu marido, ele sabia que Seo Man-ju seria a próxima. A bomba era uma mensagem dos perpetradores. Qualquer um que tentasse evitar a guerra na Península Coreana não sobreviveria. Para protegê-la melhor, Baek Sang-woo se ofereceu como seu assessor. Compartilhando sua determinação em evitar a catástrofe iminente, ele acreditava firmemente que ela poderia ter sucesso. Diante de sua franqueza e fervor, Seo Man-ju deixou de lado sua última hesitação e apertou a mão dele, concordando em contratá-lo. Enquanto isso, no mar, redemoinhos e tempestades se aproximavam, espelhando a iminente ameaça nuclear da Coreia do Norte. Uma guerra de destruição parecia inevitável.